Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é terça-feira, último dia de janeiro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. E realmente não precisou de muita notícia para o mercado começar a semana toda no vermelho. Com uma agenda tão carregada de decisões de juros, dados de atividade e balanços pelo mundo, parece que a cautela predominou e de forma generalizada. O dólar avançou frente às principais moedas, de volta acima de 5,10 por aqui, o petróleo caiu 2% lá fora, o S&P 500, a bolsa americana, cedeu 1,3%, com o Nasdaq caindo quase 2%, justamente por ser mais sensível a todo esse papo de juros, etc. Comentei ontem que uma das principais incertezas da decisão do Fed, por exemplo, que é agora na quarta-feira, vai ser a fala do Powell, o seu presidente, e principalmente como ele vai julgar o alívio das condições financeiras dos Estados Unidos e globais nesse início de ano. Antes de continuar, um parênteses aqui para a tecla SAP. Para quem não está familiarizado, condições financeiras é um jeito mais geral da gente descrever se todo um conjunto vasto de ativos financeiros e dados econômicos estão incentivando ou desincentivando a economia, a tomada de crédito, os investimentos das empresas e a disposição a consumir das famílias. Ou seja, vai muito além do fato de os juros estarem altos ou baixos. Um exemplo claro, e do contexto atual, a gente pode citar a Bolsa Americana. Mesmo com os juros do seu maior patamar em mais de uma década lá nos Estados Unidos, o índice S&P 500 segue em nível historicamente alto também, o que na verdade ajuda o americano a querer consumir, dada a sensação de riqueza, por exemplo. Bom, então voltando para a decisão do Fed de quarta, o que poderia ou deveria levar o Powell a ser mais duro na sua comunicação é justamente a sua inquietação com o recente afrouxamento das condições financeiras que a gente viu com o aumento nos preços das ações, por exemplo. Hoje, por exemplo, o mercado já coloca 0,5 ponto percentual de corte de juros ainda esse ano, o que também ajuda as condições financeiras a ficarem mais frouxas. Eles ainda estão subindo, como a gente está discutindo, quanto que ele vai subir nessa decisão, o consenso fala em 0,25, mas o mercado já antecipa queda ainda em 2023. Isso interessa para o Fed? É isso que a gente vai justamente descobrir amanhã. Bom, falando de Brasil, vale trazer alguns comentários sobre a cena política. Do lado positivo, a gente teve logo pela manhã a reportagem da Folha de São Paulo dizendo que o governo não discute mudar a meta de inflação, citando inclusive fontes lá de dentro. Dia 18 desse mês, o presidente Lula fez uma pergunta retórica para a Globo News, indagando por que a meta de inflação não poderia ser os antigos 4,5% e não 3%, como tem para os próximos anos. E aí emendou dizendo que a economia precisava crescer, sugerindo que era isso que empurrava os juros para os níveis altos de hoje e que deixava o PIB tão fraco. Outro ponto potencialmente interessante dessas discussões políticas foi o comprometimento do ministro Fernando Haddad em levantar nos próximos 15 dias todas as iniciativas de crédito do Banco Central e que estavam paradas no Executivo. Do lado misto, digamos, o Haddad confirmou que discutiu com o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, os nomes que podem substituir o atual diretor de política monetária, o Bruno Serra, cujo mandato acaba agora, dia 28 de fevereiro. Disse também que poderia ser alguém do mercado financeiro, sim, que levaria bons nomes e que a pactuação, que foi a expressão que ele usou, era que o próprio presidente Lula daria o veredito final sobre o nome, já que essa é a prerrogativa. E aí, do lado mais incerto do noticiário, o ministro também disse que o BNDES vai discutir internamente como será, abre aspas, a política de crédito da reindustrialização, palavra que aos ouvidos do mercado soam como subsídio à indústria até que se prove o contrário. Na soma de tudo, os juros futuros aqui no Brasil abriram em queda, melhorando ao longo da manhã, da segunda-feira, fecharam mais perto das máximas do dia, pioraram ao longo dessa segunda-feira. Tem esses fatores domésticos que eu citei, mas também tem o externo que fechou mal ontem, como eu comentei no começo. Bom, aí para o dia o destaque fica com o PIB da zona do euro que sai agora, 7 da manhã. A Alemanha confirmou minhas suspeitas ontem de que seria uma das âncoras da queda que deve vir nesse número da região.
Os analistas para a Alemanha tinham um produto estável, mas a gente viu uma queda de 0,2% frente ao terceiro TRI de 22. Fora isso, aqui no Brasil pode sair o número de vagas líquidas criadas em dezembro, admitido menos demitidos, que é o tal do CAGED, para os mais íntimos. E, consequentemente, também saem os números do acumulado desse mercado de trabalho formal em 2022. Dezembro, sempre as empresas demitem mais que admitem, então esse número vai ser negativo. Mas isso é puramente pela sazonalidade natural do período. De qualquer forma, se a gente tiver certo na nossa projeção para dezembro, o país deve ter acumulado mais de 2 milhões de vagas formais criadas no ano passado inteiro. Um baita número. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.